Irmãos queridos, antes de assentar, por favor, pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui um texto de Êxodo, capítulo 40. Os irmãos podem se retornar para outros lugares. Quero ler com os irmãos os versos 34 até o verso 38. Hoje encerramos a nossa série de pregações verdadeiramente livres, as pregações que nós fizemos de todo esse livro do Êxodo. Meu desejo é que hoje, em especial, Deus traga para você uma compreensão tão profunda da mensagem de Deus, o que Deus quer ensinar para o povo dele aqui, através desse livro, que você saia daqui para uma vida mais íntima com Deus, você saia daqui sabendo o que realmente Deus quer com você, não apenas de você, mas com você. Vamos lá, capítulo 40, versos 34 a 38, depois eu vou pedir que você continue aí com o livro aberto, você pode depois da oração se assentar, mas fica com o livro na mão aí, porque nós vamos folhear um pouco as páginas de Êxodo. Diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Deus, nós somos gratos pela Tua palavra, e hoje pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a revelação do sentido, do propósito do Senhor ao entregar o livro do Êxodo, para nós, não apenas para os primeiros leitores, mas para nós hoje. Deus transforma a nossa vida por meio dessa mensagem. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Irmãos, Deuteronômio capítulo 8, versos 2 em diante, tem um texto que eu amo demais esse texto. Esse texto diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou nesse deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 15 e 16 diz ainda: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, água da pedra, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Recordar-te-ás, diz o texto, e ainda hoje nós recordamos. E todo o texto bíblico aqui do Antigo Testamento, e nós estivemos meditando aqui em Êxodo, estivemos meditando justamente para recordar. Aliás, Deuteronômio significa segunda lei, ou seja, repetição da lei. Deuteronômio repete muito do que nós vemos em Êxodo e também nos outros livros do Pentateuco. Nós recordamos, e eu quero dizer para você aqui que qualquer semelhança não é mera coincidência, não é. Qualquer semelhança da mensagem, da história que eu vou contar para você hoje, se parecer com sua vida, se parecer com a história que você está vivendo, não é mera coincidência, é providência, porque Deus é quem fez isso.
Romanos 15, verso 4, diz: pois tudo quanto outrora foi escrito, e nós estamos aqui, né? Velho Testamento, tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Irmãos, mais do que nunca, terminando essa série, eu desejo que Deus gere no seu coração esperança, esperança do cumprimento do propósito do Senhor na sua vida. Será que você conhece o que é o propósito de Deus para você? O que Deus quer com você? Por que Deus chamou você? Por que Deus entrou na sua vida? Porque o povo de Israel não conhecia também o seu Deus. O povo de Israel não sabia quem era o seu Deus. O povo de Israel precisava conhecer a Deus, por isso ele recebeu a lei, por isso ele recebeu toda a instrução que ele recebeu aqui no Êxodo. E eu quero que você folheie aí um pouquinho a sua Bíblia, volta no comecinho do livro, capítulos 1 a 4 de Êxodo. Se você der uma olhada aí para se lembrar só do que foi que nós pregamos aqui, o que está registrado, você vai ver aí o nascimento de Moisés e como Deus levantou para Israel um povo escravizado. Deus levantou um libertador, levantou Moisés como libertador daquele povo, e assim também Deus fez na sua vida. Você que antes estava escravizado pelo pecado, era escravo do mundo, e o mundo, o Egito é símbolo, é uma comparação do mundo. Você que antes era escravizado no mundo, foi liberto, não por um Moisés, mas pelo verdadeiro libertador, que é Jesus Cristo. Do capítulo 5 até o capítulo 15, nós pregamos e ensinamos aqui, não as pragas do Egito, irmãos. Às vezes as pessoas falam, é nesse texto aqui que a gente vê as pragas do Egito. Não, irmãos, nós mostramos a você Deus derrotando os deuses falsos do Egito, humilhando os demônios, humilhando Satanás, humilhando aquele que antes tinha o poder de escravizar, um por um, cada um dos deuses do Egito, humilhados diante do poder do Senhor. E Deus ali, com mão forte, tira o povo do Egito e dá-se ao final a Páscoa para eles, mostrando que a libertação deles se dava pela proteção do sangue do Cordeiro. Eles passaram o sangue do Cordeiro nas portas, e o anjo da morte, Páscoa, né? Páscoa é passagem, é saltar. O anjo da morte saltava a casa, a família que tinha o sangue do Cordeiro. Irmão, isso aqui nós sabemos que é o sangue de Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E assim Deus também derrotou aqueles que te escravizavam, derrotou os que faziam de você refém, e poupou você mesmo, você sendo pecador. Saltou, por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Não é mera coincidência, essa é a história da nossa vida. Agora, nós vemos Deus do capítulo 16 até o 18, caminhando com o povo em direção ao Sinai, o Monte Sinai, lugar onde Deus haveria de dar a eles a lei. Você caminha naquela jornada, e lá vem Deus trazendo o povo. O que Deus faz por esse povo nesse caminho? Deus dá sustento para eles, dá o pão. No deserto tem maná, no deserto chove pão, no deserto chove carne. Deus dá a eles carne. Lembra das codornizes? Deus deu a eles carne, Deus deu a eles alimento. Água da pedra Deus tira para eles. Deus também protege eles do inimigo. Lembra que Amaleque vem por trás, se levanta para destruir o povo de Deus. Já no deserto, Deus derrota Amaleque, enquanto Moisés levanta a vara que representava a ação de Deus no meio do povo. Deus derrota os inimigos.
Deus cuida deles. No capítulo 18, você vê o povo se chegando a Moisés para pegar com ele uma orientação, uma direção, e aí Jetro até ajuda ali, e você vê ali o cuidado de Deus com as questões particulares do povo, organizando o povo, fazendo daquele bando uma nação, cuidando de cada um deles. Irmãos, nós sabemos que Deus trata com o seu povo com uma figura, a figura da noiva e o noivo, a esposa e o esposo. E o que é que Deus está fazendo com esse povo? Ele atraiu esse povo com amor, com benignidade, com bondade, cuidou deles no meio desse caminho, chega com eles à beira do Sinai e faz a eles, no capítulo 19, uma proposta de casamento. Ele diz: se vocês me ouvirem, se vocês andarem nos meus caminhos, eu serei o Deus de vocês, e vocês serão para mim um povo de propriedade peculiar, vocês serão meu povo, minha esposa. Eu me caso com vocês para estar com vocês, para que vocês gozem da minha presença, da minha intimidade. Deus diz: vós sereis meu povo. O povo diz: faremos tudo que o Senhor disser. Capítulo 19. E aí, no capítulo 20 ao 23, tem os detalhes dessa aliança. Quando Deus dá ao povo os mandamentos, a lei, como seria esse casamento, como seria esse relacionamento, o que eles precisariam fazer agora casados, numa nova vida, numa vida de aliança com Deus, como é que eles deveriam viver. O capítulo 24 só mostra os detalhes de como foi a subida, mas é do 20 ao 23 que está aquilo que aconteceu. Irmãos, lá no alto desse monte, não somente a lei é dada, mas veja que do capítulo 25 até o 31, Deus descreve para o povo como fazer o tabernáculo. E aí, quantas vezes talvez você leu esse texto aqui, perdendo um pouco da paciência, por causa de tantos detalhes, de objetos estranhos que você não consegue às vezes nem imaginar direito, vai falando o formato, vai falando como era, mas Deus, se você ouviu aqui a pregação do irmão Alcides, você viu que aquele lugar da habitação de Deus, prefigurava o próprio jardim do Éden, de onde o homem foi expulso, prefigurava o sacrifício de Jesus. Todos aqueles elementos ali apontavam para Cristo, e por meio de Cristo o acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Você sabe então que ali, enquanto Deus está dando os detalhes do tabernáculo, Ele está falando das núpcias, Ele está falando da intimidade, Ele está falando de como vai ser profundo o relacionamento desse povo com Deus. Irmãos, isso nunca tinha acontecido antes. Talvez com um ou com outro, você pode ver Deus conversando com Abraão, você vai ver Deus conversando com um, com o outro no passado, mas pela primeira vez Deus está chamando uma nação inteira a ter comunhão, a ter relacionamento. Agora Deus quer habitar no meio deles, está mostrando como serão as núpcias, como vai ser a lua de mel, como vai ser aquele relacionamento de intimidade. E enquanto Deus está dizendo isso para Moisés, lá no alto do monte, o povo lá embaixo, capítulo 32, está traindo Deus, está adulterando. A Bíblia chama de adultério, um adultério espiritual, quando o povo lança mão de ídolos, idolatra, faz uma imagem de escultura para dizer: esse é o Deus que está no nosso meio. Deus lá em cima está dizendo para Moisés, e Moisés gozando daquele relacionamento tão de perto, e ele dizendo: Moisés, eu vou habitar com o povo. Moisés, eu quero que você explique para o povo como é que eles vão fazer esse tabernáculo, porque cada um daqueles elementos tinha um significado. Mas lá no alto do monte, Deus está mostrando: eu quero habitar com o povo, eu habitarei com o povo. Lá embaixo o povo está dizendo: Deus não vai habitar conosco.
ele sumiu, Moisés sumiu para esse monte afora. Deus não está conosco mais, vamos fazer o que a gente precisa, vamos fazer um ídolo para nós. Veja, irmãos, capítulo 31, o último assunto que Deus trata com Moisés lá no alto do monte, falando do que ele queria fazer, como seria esse relacionamento com o povo. O último assunto que ele trata, verso 14, verso 12, disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias trabalharás, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene. Último assunto, lá no alto do monte: descanso. Deus está falando de descanso. Irmãos, era um povo escravo, não tinha domingo, não tinha sábado, só tinha trabalho para morrer, era trabalhar até morrer. Agora Deus trata esse povo com bondade e institui descanso. Deus está falando de descanso, mas eu quero que você entenda que é mais do que sábado, um dia. Eu vou deixar você entender. Deus vai mostrar para você que é mais do que um dia. Eu só quero que você note por enquanto que esse foi o último assunto lá no monte. Verso 18: e tendo acabado de falar com ele no monte, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aí começa o capítulo 32, que é o bezerro de ouro. Prestou atenção no assunto? Esse assunto descanso. Descanso é uma palavra-chave para o livro do Êxodo. Sábado é símbolo do mandato espiritual, a ordem que Deus havia dado lá no Jardim do Éden para Adão, de um dia de descanso, um dia separado para intimidade com Deus, um dia separado para relacionamento com Deus. Mandato espiritual, a ordem que Deus deu ao homem e a condição que o homem tinha de ter relacionamento com Deus, de cultuar a Deus. Isso é um mandato espiritual, a busca por Deus, relacionamento com Deus, um dia separado para isso. E agora Deus está falando com o povo, de novo, do Jardim do Éden. Como que está falando do Jardim do Éden? Você se lembra aqui na pregação sobre o tabernáculo? Você se lembra que dentro do tabernáculo tinha 2 compartimentos, um lugar chamado lugar santo e um outro lugar chamado Santo dos Santos? Lembra disso? Lá no Santo dos Santos, o que tinha dentro do Santo dos Santos? O que tinha lá? A Arca da Aliança. O que simbolizava a Arca da Aliança? Simbolizava a presença de Deus. Presta atenção, isso é muito importante. Então o que tem lá no Santo dos Santos? A presença de Deus. O que tinha lá no Jardim do Éden antes do pecado? A presença de Deus. Quando Deus expulsa o homem do jardim, o que ele coloca guardando o caminho? Um querubim com uma espada flamejante. Tinha uma espada que se revolvia. A ideia é de 2 querubins. O que Deus manda bordar na entrada do Santo dos Santos, de um lado e de outro? 2 querubins. Do que Deus está falando com o povo? Agora eu estou preparando para vocês uma volta ao relacionamento perdido no Jardim do Éden. Vai caminhando aí. Capítulo 31, último assunto lá no monte. O sábado, lá embaixo no monte: traição, pecado, desvio. E aí você se lembra, na semana passada eu preguei capítulos 33 e 34. A grande questão era, depois que Deus tinha dito: não vou mais andar com esse povo, 3.000 morreram, era para morrer os milhões todos lá, Deus teve misericórdia, não matou, só 3.000 morreram.
Aí Deus fala para Moisés: não vou mais andar com esse povo, não vou mais ter relacionamento direto com esse povo, não vou mais com vocês pelo caminho. E Moisés começa a interceder: não, Senhor. Você se lembra que lá naquele momento, do capítulo 33 e 34, tem como que uma janela na qual você vê, o povo está todo em suspense, né? Porque Deus tinha falado: tira os atavios, eu vou ver o que eu vou fazer com vocês. O povo está todo lá prostrado, porque Deus tinha dito: não vou mais andar com vocês, vou dar vocês a terra. Vocês querem a terra? É isso que vocês querem? Vocês acham que eu salvei vocês para dar vocês uma terra? Vocês acham que esse é o descanso que eu tenho para vocês? Que vocês vão descansar dos seus trabalhos quando vocês entrarem na terra prometida? Vocês não entenderam nada. Eu vou dar a vocês. É a bênção que vocês querem? Vou dar. Vocês vão entrar na terra. Deus fala com Moisés. Moisés fala assim: Senhor, não, por favor, vai conosco. Deus fala: eu vou com você, Moisés, mas eu não vou com eles, não. E Moisés intercede. E aí Moisés fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. Olha só, enquanto o povo, Deus está dizendo: não ando com eles, Moisés está na presença de Deus de uma forma especial e ele quer mais. E ele diz: Senhor, eu quero ver a tua glória. Ele diz: Moisés, você não pode ver a minha glória, porque nenhum homem vai ver a minha glória e vai viver. Mas eu vou fazer uma coisa: eu vou passar com toda a minha bondade diante de você. Vou esconder você numa penha. Uma penha é numa pedra. Deus colocou ele, uma fresta lá da pedra, a rocha de alguma forma. Deus passa por ele, passa por ele, e ele vê Deus pelas costas. E Deus diz a Moisés: vou declarar a você o meu nome. Irmãos, vai juntando as pecinhas do quebra-cabeça aí. Você se lembra quando Moisés teve um encontro primeira vez com Deus? O que ele perguntou? Qual é o nome que eu vou dizer ao povo? Que Deus é que está me enviando? E ele disse: eu sou o que sou. Esse foi o nome que Deus declarou para Moisés. Mas agora, nesse momento especial, em que Moisés está buscando mais da presença de Deus, e o povo parece que está perdendo a oportunidade de ter Deus no meio deles. Essa pode ser a sua história. Eu não sei como é que você está. Deus diz para Moisés, o povo está na expectativa: será que Deus vai ou não vai conosco? E Deus fala para Moisés: eu vou te dizer o meu nome. Estranho, né? Não parece que as coisas, não dá para entender. Por quê? E olha o que Deus fala. Olha aí, capítulo 34, versos 6 e eu vou ler o 5. Olha só: tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Quem que proclamou o nome do Senhor? O próprio Senhor. Tendo o Senhor descido na nuvem, isso é o encontro de Moisés, o momento em que ele vai ter aquela revelação maior, que ele pediu: eu quero ver tua face. Deus fala: você não vai ver minha face, mas você vai ver depois que eu passar com toda a minha bondade diante de você, e eu vou proclamar o meu nome a você. Proclamou o nome do Senhor. Verso 6: e passando o Senhor por diante dele, clamou. O Senhor passou e o Senhor clamou. Irmão, Deus gritou isso aqui, Sabe o que Deus gritou? No momento em que o povo lá embaixo está na maior dúvida: e agora? Nós pecamos e Deus já falou para a gente baixar a bola. Ele não vai andar mais conosco. Será mesmo que nós não teremos mais acesso a Deus? Não teremos mais relacionamento com Ele? Ele realmente não vai mais conosco? Bem que eles mereciam. Mas olha o que Deus gritou para Moisés saber quem é Deus, porque o nome de Deus revela o caráter de Deus. Olha o que Deus clamou:
Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Irmãos, esse é o nome de Deus. Esse é o nome de Deus. Sabe o que Moisés soube naquele momento mais do que nunca, e está registrado para que o povo pudesse saber, e nós também? Você sabe por que Deus ia andar com aquele povo? Não é porque eles mereciam, mas porque Deus é quem Ele é, e Deus é clemente, Deus é longânimo, tem paciência, Deus é misericordioso, Ele não deixa de ser fiel quando nós deixamos de ser, Ele guarda a misericórdia até 1000 gerações, Ele perdoa a iniquidade, Ele perdoa a transgressão, Ele perdoa o pecado, mesmo que Ele não inocente o culpado. Não inocente o culpado é assim, não é que Deus não liga para o pecado, e o pecado muitas vezes até tem consequências, tem sim, mas o que prevalece é a misericórdia. Então Deus estará conosco? Sim. Por quê? Por causa do caráter dele, por causa de quem ele é, não por causa de quem nós somos. A intercessão de Moisés valeu, claro, mas muito maior a intercessão de Jesus. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, não é à toa. Você está começando a perceber o que Êxodo revela? Qual é a revelação de Êxodo para nós? Eu podia perguntar para saber se você está entendendo o seguinte: você está pronto para responder a essa pergunta? O que Deus quer? Veja, você que já conhece alguma coisa de Êxodo, o que Deus quer dar para esse povo? Uma terra de descanso, de fartura? É isso? Essa é a promessa para esse povo? É disso que Deus está falando? É disso que Deus está tratando? Se você acha que você não entendeu ainda não. Irmão, lembra? A terra Deus dá. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente ímpia aí, muita gente que não conhece a Deus, muita gente que zomba de Deus, escarnece de Deus, que está muito melhor de vida do que qualquer crente que está aqui nessa sala agora. Está bem, às vezes está melhor de saúde que você, está melhor de dinheiro que você. Tem muita gente que conhece a Jesus e é abençoado por Jesus. Eu já falei que dos ímpios, só para você não falar que só quem é crente que é abençoado, já é uma bobagem. Abençoado com bens materiais, com coisas da terra? Não. E não é disso que Deus está tratando. Em primeiro lugar não é isso. Tem muita gente que eu conheço, e eu não sei se você conhece, provavelmente você conhece. Eu conheço gente que foi liberta de demônios. Eu conheço gente que foi liberta de vícios. Eu conheço gente que Deus abençoou e prosperou. Eu sei os nomes, eu sei quem são as pessoas, eu conheço. E são pessoas que não servem a Jesus. São pessoas que, quando eu encontro com elas e eu falo sobre Deus, elas falam: pois é, não me esqueci que foi Deus que me libertou. Pois é, não me esqueci que foi Deus que abençoou. É gente que às vezes chama você para uma oração: ô pastor, vem cá orar, comprei um carro novo, vem cá orar. Ô pastor, uma bênção, eu sei que as bênçãos vêm de Deus, e vem mesmo, mas se você acha que Deus está tratando de bênçãos materiais, seria você dizer que o propósito de Deus com Israel era dar a eles a terra prometida. Mas será que é? Irmão, se você pensa em Jesus apenas como libertador, você vai acabar morrendo no deserto, como muita gente aqui, você vai ver a história depois, muita gente desses aqui que foram libertos, morreram no deserto, muitos deles com certeza foram direto para o inferno. Tem gente que desce vivo para o inferno, lê depois aqui, porque eles não entenderam do que Deus realmente está falando em Êxodo. Deus não está falando só de sair do Egito, Deus não está falando só de entrar na terra prometida, Deus está falando de descanso,
o verdadeiro descanso, aquele que Jesus fala lá em Mateus 11, a partir do verso 28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Irmãos, Jesus é o verdadeiro descanso para o seu povo. Êxodo trata da presença de Deus e não das bênçãos de Deus. Eu pergunto, você tem interesse na presença de Deus? No relacionamento com Deus? Porque aquele povo lá não tinha interesse no relacionamento com Deus, a maioria deles tinha interesse na bênção de Deus. Por isso que quando parece que Deus não está por perto, eles logo já fazem um ídolo. É gente que não quer ter vida santa, é gente que não quer viver para Deus 24 horas por dia, é gente que, se Moisés chega, é todo mundo santo, na presença de Moisés, todo mundo quer servir a Deus, no dia do culto todo mundo quer, todo mundo é crente, mas lá no secreto, lá na sua vida, no dia a dia, o que é que você faz? Onde é que você coloca a sua esperança? Porque talvez você ainda lança a mão do pecado, e é o pecado, aquele bezerrinho, de ouro, que está lá com você. Quando você se sente frustrado, o bezerrinho do pecado, você lança a mão. Quando você se sente de uma forma ou de outra, você não recorre a Deus, porque você não tem descanso em Deus. Quando você está desesperado, cuspindo marimbondos, você recorre a quem? Aos desabafos do mundo. Não conhece a Deus, não experimentou o melhor de Deus, não entendeu que Deus estava chamando você para um relacionamento, estava chamando você para um casamento, estava chamando você para a sua presença, algo tão precioso, perdido lá no jardim do Éden, Deus quer dar para o seu povo, e o povo não interessa, o povo não entende, o povo quer terra, mas terra ou bênção não dá descanso. Você pode ter muitos bens aí e não conseguir nem dormir, justamente pelos bens que você tem, porque você pode ter muitos bens e colocar nisso a sua segurança. O povo achava que eles iam ter descanso se eles entrassem na terra, é por isso que eles fizeram um ídolo. Eles falaram para Arão, nós precisamos chegar na terra, e nós precisamos de Deus conosco, Deus não está aqui mais. Claro que Deus estava, eles estavam comendo maná da onde? A nuvem vem de quem? Para eles Deus não está. Então faz aí um Deus para nós, para ir conosco, até o quê? Até a bênção, a terra. Mas terra não é bênção. A bênção, sabe onde que está a bênção? Olha como que Deus volta no mesmo assunto depois que Ele resolve essa questão. Porque capítulo 32, uns morrem. Capítulo 33 e 34, Deus revela a sua misericórdia e revela a sua presença, e revela que Ele quer dar mais da sua presença para o seu povo, tanto que Moisés desce do monte, o seu rosto brilhava. Deus quer revelar mais da sua presença para o povo não está entendendo bem não, mas Deus está agindo. Capítulo 35, abre aí comigo, 35, verso 1 a 3, qual é o assunto? Depois que Deus resolveu o problema lá, Ele volta no mesmo assunto do que? O descanso, o sábado. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhe: são estas as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. Trabalharei 6 dias, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso solene ao Senhor. Sábado do repouso solene ao Senhor. Quem dele trabalhar morrerá. Não acendereis fogo em nenhum. Irmãos, tudo isso aqui era sombra ainda do que haveria de vir mais adiante. Veja, o descanso que Deus oferta ao povo é maior do que o descanso do sábado. Veja que algumas pessoas aí, elas se apegam ao sábado e falam assim: então quer dizer que se eu não trabalhar no sábado, está resolvido? A questão com Deus é essa: Deus não gosta de quem trabalha no sábado, então se eu trabalhar no sábado, eu estou pecando. Aí é assim que resolve. É gente que não entendeu ainda a profundidade do descanso que Deus tem para você. Deus tem um descanso maior do que a religião, irmão.
de contar os dias da semana e guardar dias e datas e festas e tudo mais. Aquilo era sombra, irmão. Essa prática era sombra de algo muito maior. Nós continuamos separando o dia para o Senhor, mas não por religião, não porque, será que é assim que agrada? E quantos minutos? O sol já se pôs. E será que eu posso dar mais uma colherada aqui na massa? Eu estou com a massa feita aqui. Será que eu posso jogar a massa na parede? Eu tenho que parar agora, senão Deus não vai gostar de mim. Irmãos, muito além disso. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Veja que o livro de Hebreus, por que chama Hebreus? Porque é uma carta para os judeus, para os hebreus, para explicar para eles o que eles ainda não tinham entendido direito. Hebreus capítulo 3, porque o livro de Hebreus vai mostrar como Cristo é superior a tudo aquilo que estava nos ritos judaicos. E aí no capítulo 3, ele mostra que Jesus é superior a Moisés. E no capítulo 4, ele diz, no capítulo 3 ele diz, eu quero que você só anote, não vai dar para a gente ler agora, mas anota aí que você vai ler em casa. No capítulo 3 ele mostra que aquele povo rebelde, os rebeldes nem entraram na terra, mas no capítulo 4 ele diz que Josué não deu descanso ao povo. Verso 8, ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Irmãos, vocês se lembram, não pregamos ainda, mas você conhece a história da Bíblia, você sabe que o sucessor de Moisés foi Josué, não sabe? E não sabe que foi Josué que introduziu o povo na terra? Então o povo recebeu a terra prometida com Josué. Então eles tiveram finalmente o descanso. Já tinham saído do Egito, agora saíram do deserto, receberam uma terra boa que mana leite e mel. O autor aos Hebreus está dizendo, aquilo lá não foi o descanso que Deus tinha para eles, não. Josué não deu descanso para eles. Se eles tivessem realmente recebido descanso, nós não teríamos em outro lugar, que é no Salmo, dizendo de outro descanso, resta um repouso para o povo de Deus. Irmão, sabe por quê? O repouso, o descanso do povo de Deus é Jesus. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso, é Ele quem dá descanso para a sua alma, quando você tem relacionamento com Ele. Que tipo de relacionamento? Um relacionamento de fé. Ora, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é galardoador dos que o buscam, é Ele quem dá a você descanso, Ele é o nosso descanso. A presença de Deus, irmão, é o nosso descanso. Aquela presença lá do jardim do Éden, o jardim foi fechado, colocou-se lá o querubim, vocês estão fora, mas Deus já tinha anunciado, mas o descendente vai esmagar a cabeça da serpente. E aí o tabernáculo que nós aprendemos aqui apontava para Jesus. Aquele povo ali no jardim da infância da fé olhava para aqueles símbolos, e Deus através disso estava mostrando que haveria um acesso para o lugar santíssimo, a presença de Deus. E agora já um sacerdote entrava ali representando o povo, mas depois Jesus, uma vez por todas, entrou no Santo dos Santos por nós, e aí o véu foi rasgado de alto a baixo. No dia em que Jesus morreu na cruz por nós, que ele foi rasgado por nós, o véu foi rasgado e nós temos acesso à presença de Deus muito mais do que Moisés. Muito mais do que Moisés. Então, capítulo 35, irmãos, aqui voltando lá para Êxodo, ele vai falar da construção do tabernáculo. Capítulo 35, a partir do verso 4, Deus manda trazer a oferta para o tabernáculo. Se você ler aí, você vai ver, Deus fala, traz aí. Verso 5, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente a trará por oferta ao Senhor, ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, tudo coisa cara. Deus fala aqui, tragam para mim, tragam para fazer o tabernáculo. Por que o tabernáculo é tão importante, irmãos?
Você já está pronto para fazer a prova? Por que o tabernáculo é tão importante? Porque é o lugar da presença de Deus. Não é o tabernáculo, é o Deus que está no tabernáculo. E ele diz: tragam coisa cara. Ai, Senhor, mas por que o Senhor está pedindo coisa cara? Mas tudo Deus tinha dado para eles, irmãos. Eles eram escravos. Isso tudo aqui veio dos despojos do Egito. Deus está mostrando. Aqui em Êxodo mesmo você vai encontrar Deus dizendo assim: nenhum homem apareça diante de mim de mãos vazias. Por quê? Porque o povo tinha que entender a importância. O povo atende a esse chamado de Deus. Veja que no capítulo 35, verso 20 diz: então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração moveu e cujo espírito impeliu, e trouxe oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço, para as vestes sagradas. E aqui vai dizendo: vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, os anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Vai descrevendo o que eles trouxeram, mas eu quero que você preste atenção. Eles estão trazendo tudo isso para quê? Para construir o lugar da habitação de Deus, da presença. Vai guardando isso na sua mente. Veja aí, a partir do verso 30, Deus chama um sujeito chamado Bezalel e outro chamado Aholiabe. Disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o entalhe da madeira, para toda sorte de lavores. Deus dá um dom espiritual para esse homem aqui, para esses dois aqui. Deus deu dons para eles fazerem o quê? Para edificar, para construir, para fazer o lugar da presença, o tabernáculo. Vai caminhando, nós estamos quase chegando lá. Veja, o que Deus quer com esse povo? Deus quer relacionamento com esse povo. O tabernáculo significa o quê? O lugar da presença. Deus chama o povo: vamos todo mundo aí construir esse lugar da presença. E aí o povo vai e se apresenta. Eles trazem tanto, irmãos, aqui no capítulo 36, verso 6, diz assim: então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta ao santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinha era suficiente para toda a obra que se devia fazer, e ainda sobejava. Irmãos, quando o povo foi chamado para construir o lugar da presença de Deus, eles vieram com tanta vontade, eles vieram com tanta determinação, que eles trouxeram tanto que foi preciso mandar parar. Não traz mais não, porque já tem para mais. Irmão, será que Deus está tratando de tenda? Será que o ensino que nós temos aqui é só como ficou bonito o tabernáculo? Como era rico o tabernáculo? Irmãos, nós estamos falando da presença de Deus. Nós estamos falando Deus colocando a sua presença no devido lugar, diante dos olhos do povo, mostrando para o povo como era importante eles desejarem a presença de Deus, valorizarem a presença de Deus. Irmãos, toda a simbologia do tabernáculo se cumpre em Jesus. Jesus é o tabernáculo. Deixa eu explicar para você a sua história, a minha história, para você entender do que Êxodo está falando e o que eu e você precisamos entender hoje. Acompanha comigo. Deus estava no céu, Deus fez a terra, Deus estava presente no Éden, certo? O povo Adão e Eva foram expulsos de lá por causa do pecado, não tinham acesso à presença. Agora no Monte Sinai, Deus revela a sua presença de novo. Lá no Monte Sinai ele está falando para Moisés do tabernáculo. De novo o povo está tendo uma oportunidade, que é de gozar da presença de Deus. Deus está presente no tabernáculo. Foi construído o tabernáculo, se concluiu toda a obra. O tabernáculo foi substituído pelo templo no futuro.
Lembra que Davi queria construir o templo, mas Salomão construiu. O templo era 2 vezes maior do que o tabernáculo, mas o templo foi substituído por Jesus. Lembra que Jesus veio e ele disse: destruí esse templo e em 3 dias o reconstruirei? O templo passou a ser Jesus. Jesus se manifestou, vimos a sua glória, a glória de Deus, como do unigênito do Pai. Nós vimos o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que é um ser humano de novo, imagem e semelhança de Deus como devia ser, expressando 24 horas por dia quem Deus é. Nós vimos em Jesus. Jesus Cristo paga pelos nossos pecados na cruz e vai para o céu, e Ele envia o Espírito Santo para habitar onde? No templo? Não. Para habitar onde? Onde é o templo hoje? A igreja. A igreja é o tabernáculo, a igreja é o templo, a igreja, o povo de Deus, é esse lugar da habitação, porque Deus nos perdoou, porque Ele nos lavou, e agora Ele pode habitar em nós. Veja que nós estamos no penúltimo estágio, antes do estágio final. O estágio final é no céu, a nova criação, novos céus e nova terra. Apocalipse 22, a partir do verso 1 diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Onde que estava a árvore da vida antes? Lá no começo, em Gênesis, onde que estava a árvore da vida? No Éden. Agora, em Apocalipse 22, finalzinho da Bíblia, fala onde está a árvore da vida de novo. Onde é que está a árvore da vida? No céu. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Nós veremos a face do Senhor, que Moisés não viu, que nós ainda não vemos. A Bíblia diz que nós vemos como que por espelho ainda que somos habitados pelo Espírito Santo. Mas então veremos, ele está dizendo, nunca mais haverá qualquer maldição. Verso 4, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, na Nova Jerusalém não tem templo. A Nova Jerusalém, nós já entendemos aqui, a Nova Jerusalém não é uma cidade de concreto, nem mesmo de ouro. A Nova Jerusalém, quando o anjo diz, ele diz assim para João: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Quando ele vê, o que ele vê? Ele vê a Nova Jerusalém, a cidade santa. Irmãos, a habitação, cidade é o lugar onde se mora, não é? Jerusalém é a habitação do Cordeiro, a habitação de Deus, é Deus morando em nós, irmãos. Por que a cidade é quadrangular? Ela é quadrada, igualzinho o formato do tabernáculo. O tabernáculo também era quadrado. Irmãos, o céu é o lugar da presença de Deus, mas ainda tem pessoas que querem o céu sem Deus. As pessoas querem o céu porque lá o céu é aposentadoria, final de carreira, chega lá no céu, vou andar, deve ser que vou voar lá, as pessoas ficam imaginando, vou deitar na nuvem, irmão, o céu, o melhor do céu é Deus, é a presença do Deus Todo-Poderoso, e é disso que trata o livro de Êxodo. Ele está chamando o povo de Deus para a presença de Deus, ele está dizendo que é possível, ele está dizendo que é um caminho. Nos versos 4 a 9 nós vemos o povo trazendo, então agora que eles entendem ali a presença, o lugar da presença, eles trazem os seus bens preciosos para construir o templo. Alguém ali está recebendo dons especiais para construir o templo. Irmãos, como é que funciona a igreja? A igreja é feita pelo povo de Deus, se doando, se dando, investindo uns nos outros, praticando os mandamentos recíprocos, amando uns aos outros, edificando uns aos outros, construindo uns
uns aos outros. Edificar é construir, irmão. Nós construímos uns na vida dos outros, pelos dons que nós temos recebido de Deus, os dons espirituais, irmãos, os dons do Espírito, esse Espírito que foi dado à igreja. A pergunta é: será mesmo, irmãos, que nós estamos vivendo isso? Será que nós estamos construindo? Será que nós estamos sendo cheios do Espírito Santo? Será que nós temos para dar dessa presença maravilhosa de Deus? O povo fez com vontade, com abundância. Depois que eles passaram aquele aperto, capítulo 32, enfiaram o pé na jaca. Capítulo 32 ainda, Deus matou um cara lá, Moisés juntou uns lá, matou lá, 3.000 morreram. Capítulo 33 e 34, a tensão está no ar. Deus está dizendo: não vou mais andar com esse povo, tira os atavios, vou ver o que eu vou fazer. Mas Deus não pode negar a si mesmo, não pode negar o seu amor pelo seu povo. E Ele diz: eu vou andar com eles, porque eu sou Deus clemente, eu sou Deus misericordioso, eu sou fiel, até quando são infiéis comigo. E vamos lá, eu vou perdoar vocês, vamos construir o tabernáculo. O povo: maravilha, vamos construir o tabernáculo, gente, vamos vender tudo, vamos dar tudo, vamos fazer o tabernáculo. Agora Deus vai andar conosco, o melhor de tudo é Deus andar conosco. Isso tudo era sombra daquilo que nós podemos viver hoje. E será que você, irmão, sabe o que significa Romanos capítulo 12? O livro de Romanos é a apresentação também da nossa história, da história da humanidade. 11 capítulos, antes do 12, é claro, né? Os 11 capítulos vão mostrar como nós, capítulo 1, como nós somos depravados. Até o capítulo 3 vai dizer: não tem jeito. Até o capítulo 7 vai dizer: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Não tem obra, não tem sacrifício, não tem nada que você faça, não tem circuncisão, nada disso resolve o seu problema com Deus. Aí tem a virada: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Aí explica como Jesus se deu por nós, como que Ele é pagamento efetivo, como que Ele resolveu o nosso problema. Até o capítulo 11 está tudo explicado. Aí chega no 12, Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que Ele está dizendo lá? Eu estou rogando a vocês. E esse rogar é o apóstolo que está falando, na autoridade de Jesus Cristo. Esse pedido é uma ordem, irmão. Quando Jesus pede, Ele não pede, Ele manda, né? O apóstolo está dizendo ali, cheio do Espírito Santo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês acabaram de ver, como que Deus salvou vocês. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muita gente, quando ouve boa, perfeita e agradável vontade de Deus, pensam: isso é Deus abençoando, isso é Deus prosperando, isso é Deus dando. Irmãos, tudo isso, toda bênção, toda bondade, todo dom perfeito procede do Pai das luzes, vem de Deus mesmo. Mas essas são as coisas adicionais. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Qual que é a vontade de Deus, irmão? Pergunto para você, você consegue responder? Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Qual é? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus revelada no Êxodo? O que Deus quer com o povo dele? O tempo todo. E o povo acha que é terra, que é bênção, que é chegar na terra prometida. Tem crente que acha que é chegar no céu. Irmão, Deus tem para você hoje, Deus quer com você hoje o quê? Relacionamento, intimidade com Deus, conversa com Deus. Irmãos, quando você está em intimidade com Deus, quando o Espírito Santo está sobre você, e você recebe dons do Espírito de Deus, você sabe o que fazer. Aquele sujeito lá, Bezalel, um dia ele sabia nada, outro dia eu sei fazer obra de arte. Por quê? Porque o Espírito deu a ele. O Espírito Santo dá a você a resposta para a sua vida. O Espírito Santo guia você muito melhor do que qualquer nuvem, irmão, no céu, que guiava o povo lá.
Irmãos, a gente leu aqui no finalzinho, né? A nuvem desceu sobre o lugar onde, quando o tabernáculo ficou pronto, e a presença de Deus era tão intensa naquele lugar que Moisés não conseguia entrar, nem Moisés conseguia entrar, porque estava totalmente tomado da presença de Deus. Irmão, é isso que Deus quer fazer com você. Ele quer encher a sua vida de tal maneira, que não tem espaço mais para você. Olha que bênção, a maior bênção da minha vida, eu ser liberto do Enoque. O diabo não é nada, irmão. O diabo eu repreendo em nome de Jesus e sai correndo. O problema é o Enoque, o problema é a carne, o problema é o querer o pecado. Esse que é o problema. O diabo nem precisa vir ofertar, não. Eu estou procurando muitas vezes, mas cheio do Espírito Santo não, mas cheio da presença de Deus não, porque eu quero é Deus. E quanto mais eu quero de Deus, e quanto mais eu experimento de Deus, eu quero mais. Lembra Moisés? Moisés falava com Deus face a face e queria mais. Ele fala assim: eu quero mais. Senhor, deixa eu te ver, Senhor, deixa eu estar na tua presença. Irmão, Moisés nem foi visto depois de morto, irmão. Não sei nem o que aconteceu. O que será que aconteceu com ele? Deus está oferecendo intimidade. O povo quer bênção. Vamos fazer aqui a corrente da bênção para resolver aquele problema. Irmão, você sabe o que é melhor do que tudo? É quando você está no meio do problema, quando você está doente, quando você está passando uma crise financeira, quando você está sendo perseguido, quando as pessoas querem te matar, quando você perde amizades, quando você perde até parentes, quando você se sente sozinho e você lá na sua casa, lá no seu quarto, nem seu marido te entende, nem sua mulher te entende, e você se prostra na presença do Senhor, e você sabe a resposta, e você conhece a Deus, e Ele é a paz que excede todo entendimento, e Ele lava a sua alma, e você sabe que o mundo pode pegar fogo, mas você tem algo que ninguém pode tomar, é a pessoa de Deus, é Deus na sua vida, não é a bênção de Deus, não é o fogo de Deus, não é o dom de Deus, é a pessoa de Deus com você. Ninguém pode tomar a pessoa de Deus. Podem me matar, os apóstolos riam dos que diziam: vou matar você. Só isso. Não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos. Por quê? Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, o Senhor disse que do interior fluiriam rios de água viva. Você não pode estancar um rio vivo, um rio caudaloso. Você tem que falar de Cristo. Quando o apóstolo Paulo era preso, e eles tinham o costume de prender a cadeia no preso e prender outra no soldado. Prendia no Paulo, prendia no soldado. E o Paulo olhava e falava assim: você não sabe que é você que está preso comigo, não sou eu que estou preso com você, você agora está preso comigo. Daí a pouco ele está falando: porque já tem gente convertendo até na guarda pretoriana, porque ninguém segura o evangelho da vida de alguém que conhece a Deus. Se você conhece a Deus de verdade, se Deus é verdade na sua vida, irmão, nada mais te para, nada mais te tira do centro, nada mais, irmão. A presença de Deus, não quero mais nada, não quero mais nada, irmão. Minha oração com Deus é: Senhor, se não for para te agradar e para a tua presença, pode levar. Não tem mais nada nesse mundo que me enche os olhos. Todas as coisas no mundo são boas quando eu as vivo na presença de Deus. Eu só posso desfrutar meu casamento quando eu estou com Deus, só posso desfrutar ser pai de 2 filhas quando eu estou com Deus, eu só posso desfrutar do meu trabalho quando eu estou com Deus, eu só desfruto da terra quando eu tenho descanso em Deus. Não é a terra que me dá descanso, não é a bênção que me dá descanso. Eu posso ter descanso na dor, eu posso ter descanso na perda, eu posso ter descanso em qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar qualquer coisa quando Cristo é a força da minha vida. No capítulo 39, às vezes chateia um pouco você que lê a Bíblia, porque tem muita repetição, né?
E aí você vê assim, se você olhar o capítulo 25, Deus está falando como que vai se fazer o tabernáculo. E aí no capítulo 37 está falando como que foi feito. Se você for fazer uma comparação, lá 25, a partir do verso 10 está escrito assim: faça uma arca de madeira de acácia. Lá em Êxodo 37, 1 a 9, vai dizer também lá, Bezalel fez a arca com madeira de acácia. Lá no 25 diz, com 2 côvados e meio de comprimento. Lá em Êxodo 37 fala, com 2 côvados e meio de comprimento. Aí lá diz, 1 côvado e meio de largura. E lá está, 1 côvado e meio de largura. Sabe por que repete? Para deixar claro que eles fizeram a vontade de Deus exatamente como Deus mandou, sem 1 centímetro faltar. É a maneira na Escritura de mostrar para você que Deus faz questão do todo. Não, a gente estava com uma madeirinha de acácia assim meio rachada, a gente usou assim mesmo para aproveitar. Não, meu irmão. Se você não for entregar sua vida toda a Cristo, não vem buscar a sua bênção não, que bobear você sai com a lenhada de Deus, porque Deus é santo. E ele disse lá, num momento eu posso matar eles, mas se você é filho, não tem medo. Não tem medo. Uma criança, pensa, tem aqueles lutadores, né? Aqueles brutamontes, aquelas pessoas assim que você olha assim, dá até medo, né? Gente, fazer uma cara feia para você, o filhinho dele vai lá e pula no pescoço. Papai. Quando você conhece a Deus, você não tem medo de Deus, irmão. É para isso que Ele está chamando você. É disso que Êxodo fala. Êxodo não fala histórias do povo de Israel só para você saber como é que foi. Deus está chamando você para o lugar mais precioso, que é a presença dEle. Nós somos herdeiros de superior aliança. Superior aliança. Temos o Espírito em nós. Você sabe o que eu não entendo? O que não tem explicação? É que se você e eu somos templo do Espírito Santo, nós não vamos construir um tabernáculo para Deus aparecer lá, para o sacerdote entrar lá. Nós somos o lugar da habitação de Deus. Eu não consigo entender por que não há dedicação, por que não há busca, por que é tão difícil andar com Deus, junto com o povo de Deus, por que é tão difícil, por que não quer? Jesus, a palavra de Deus nos ensina que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, serei achado de vós. Mas ninguém procura. Quem procura por Deus? Quem está atrás de orar e de buscar o Senhor? Quem deseja a presença de Deus? Não dá para ser só com a bênção, não. Eu posso ir, se eu for uma vez no mês da igreja, já é. Sou crente, né? Não, meu nome está lá. Eu mando o dízimo de Pix, eu faço um Pix. Que tipo de relacionamento, irmão? Você está perdendo o melhor de Deus. Todas as coisas que nós fazemos para Deus, ou recebemos de Deus, são maravilhosas. Mas isso é um enfeite. O melhor é você saber que ninguém pode preencher a sua vida como Deus. E eu quero terminar enfatizando para você que Deus quer revelar a sua glória através do seu povo. Moisés chega lá e diz, eu quero ver a glória de Deus. E Deus diz, não, eu quero que você resplandeça a minha glória. Irmão, se isso foi para Moisés, muito mais para nós. Muito mais para nós. Não a luz que vai brilhar em você, não. Irmão, imagina, o mundo ficaria abismado de ver cada crente se parecendo com Jesus. Você já pensou que susto que o mundo ia tomar se você e eu parecêssemos mesmo com Jesus? Você já pensou o desespero que o inferno ia ter, que os demônios teriam? Se aquela legião de demônios um dia viu Jesus
desesperado, oh Jesus, vieste a perder-nos, porque viram Jesus, um Jesus. Imagina todos nós cheios do Espírito Santo, e a porta está aberta, não tem que acontecer mais nada. O próximo estágio nosso é lá no céu, não tem que acontecer mais nada, não tem que vir mais nada, não tem que vir nada. O melhor de Deus já veio, o Espírito Santo habitando em você. Mais do que isso, é só ser glorificado e morar no céu. Ah, quando vier o Messias, sou eu que falo contigo, já chegou, minha filha, já aconteceu, já estou aqui. Senhor, agora que o Senhor vai, ainda não vos compete saber tempos ou época, mas descerá sobre vós o Espírito Santo, sereis meus testemunhos. O Espírito desceu, Pentecoste, a igreja toda, a habitação do Espírito Santo. Mas quem anda aí entristecendo o Espírito Santo? Por que o Espírito Santo não está fluindo em você? Entristecendo o Espírito Santo. O marido, é igual o marido e a mulher, está ali andando. Aí passa uma mulher bonita, o marido está aquela dor. A esposa vê. E aí? Como é que fica o relacionamento do casal? Há uma espiadinha para o mundo, né? Jesus andando com você. Aí você dá uma espiadinha para o mundo. Ah, você é bonito, hein? Jesus. Como é que Jesus fica com você? Você está andando com a sua esposa, ela... Olha aquele ali, olha. Como é que você fica no seu relacionamento com ela? Já pensou? Você está lá em casa, a mulher cheia de elogios. Porque tem um cara que trabalha comigo, você tem que ver. Porque ele isso, ele aquilo, o marido doida. É assim, uai. Está procurando? Está procurando outro? Por que você está falando isso comigo? Jesus está com você o tempo todo, irmão, comigo. É por isso que o nosso relacionamento com Deus não anda para frente. Porque toda hora tem um fio-fio para quem não é o esposo. Não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos guardar os nossos olhos, precisamos guardar o nosso corpo, precisamos guardar a nossa mente. Você só vai guardar a sua mente se você encher ela de Deus. Não adianta você só desviar do pecado, não. Você tem que encher de Deus. Se você encher de Deus, o pecado não entra. Se a glória de Deus encher, nem você entra, até você sai, só fica Deus. E aí você vira imagem e semelhança de Deus. É esse o propósito de Deus, fazer-nos imagem e semelhança dele, como na criação, sem pecado. Ele está fazendo isso através de Jesus. Nós somos regenerados, nós fomos gerados de novo, nós somos nova criação, vai se completar. Nós precisamos nos quebrantar, tirar os atavios, né? Nos perguntar, será que Deus pode habitar comigo? Hebreus 5,14 diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos. Experimentar mais de Deus, irmãos, é para os adultos. Nós estamos falando de inteligência para ler texto e decifrar texto. Nós estamos falando de mais de Deus. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, para quem? Aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, prática. Angu de um dia não engorda cachorro, né? Está escrito aonde? Na Bíblia? Não é verdade. Não adianta você participar do cultão. Glória! A nuvem desce. Depois você vai embora. Chega em casa chutando os cachorros já. Irmãos, pela prática contínua, a busca, todo dia, a palavra, a oração. Eu quero Deus, eu quero Jesus, eu quero mais de Deus. Agora, se você quer outra coisa, irmão, vai encher de outra coisa. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Mas se você busca Deus, você começa a falar de Jesus. Aí você começa nos assuntos, já é Jesus. Mas é Jesus porque é bom, não é Jesus porque você é neurótico, não é Jesus porque você é bitolado, porque você não... É porque Jesus é porque é bom, porque faz sentido. Você encontra qualquer coisa que falar da vida, você encontra, você entende porque que Jesus está ali. Ele é... A gente cantou, né? Ele é... Em todas as coisas nós podemos ver Jesus.
Todas as coisas foram criadas por meio dele. A igreja não pode ser menor do que aquela sombra, irmão, aquela dedicação, aquela entrega daquele povo, não. Eu quero orar com você agora. Eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, fechasse os seus olhos e você pensasse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que renova nossa mente é a palavra. Que renova nossa mente é ter conversa com Deus, é oração. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o quê? A presença de Deus na sua vida. A paz de Deus, que excede todo entendimento, que te livra da ansiedade, das perturbações do mundo. Vamos clamar ao Senhor. Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está aí em você. Talvez entristecido, talvez apagado. A Bíblia diz: não apagueis o Espírito. Mas agora é hora de dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero viver essa profundidade do relacionamento com o Senhor. Me ajuda. Vem sobre mim, clama. Irmãos, o próprio Deus clamou o seu nome. Por que você não clama? Por que você não grita? Por que você não pede a Deus pela sua vida? Vamos orar. Ah, Senhor, queremos a Tua presença. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa paz com Deus. O Senhor é a paz, a segurança no nosso coração. Por meio da Tua palavra nós temos esperança, porque a Tua palavra declarou com toda clareza que não somos nós, ó Deus, que chegamos a Ti, mas o Senhor que decisivamente, decididamente veio até nós. O Senhor veio sobre a igreja, o Senhor nos alcançou. O Teu Espírito está agindo hoje, ó Deus, o Teu Espírito está em nós, mas nós não queremos mais entristecer o Senhor, nós não queremos mais olhar para os lados, nós não queremos mais trair a Tua confiança. Ó Deus, tem misericórdia de nós. O Senhor sabe quando nós devíamos estar buscando o Senhor, vivendo a vida com alegria, ó Deus, olhando para as pessoas com os olhos da fé, com os olhos que o Senhor vê, ó Deus, e tantas vezes temos desviado os olhos pecaminosamente. Perdoa, Senhor, perdoa os pecados. Senhor, santifica a Tua igreja, ajuda-nos a entender, ó Deus, que nós podemos buscar o Senhor e encontrar, porque o Senhor já veio. O Senhor não desistiu e não desiste de buscar a nós para a Tua intimidade, porque o Senhor não pode negar a si mesmo, porque o Senhor continua sendo clemente, o Senhor continua sendo misericordioso, o Senhor continua sendo fiel. Deus, ninguém pode mudar esse caráter maravilhoso do Senhor, e nós declaramos sim que nós amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós declaramos, Senhor Deus, que foi com amor eterno que o Senhor nos amou, e com benignidade o Senhor nos atraiu, de modo que nós agora Te amamos, Senhor. Nós amamos o Senhor que nos sustentou com maná, nós amamos o Senhor que tirou a água da pedra para nós, nós amamos o Senhor que nos libertou do Egito, nos deu, ó Deus, uma vida digna. Mas, Senhor Deus, nós Te amamos, ó Deus, ainda mais, porque o Senhor nos deu o Teu próprio Espírito, porque o Senhor nos chama de volta para a comunhão com o Senhor, como no Éden, ó Deus, mas não no Éden, agora no céu, a comunhão, Senhor Deus, onde todas as coisas, ó Deus, estão completas no céu. Ó Deus, nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, pedimos, Senhor Deus, fortaleça-nos espiritualmente. Deus, visita cada irmão, cada irmã, ó Deus, que agora clama por intimidade com o Senhor. Deus, o Senhor pode gerar em nós esse desejo pela Tua presença, pela Tua palavra, pela comunhão com o Senhor. Obrigado, Senhor, por nos revelar que o êxodo é mais do que pragas do Egito, é mais do que tábuas da lei, é mais do que maná, é mais do que tabernáculo. É a presença do Deus Altíssimo, querendo tabernacular conosco, querendo habitar em nós, querendo ir agindo, abrindo o caminho, dando a nós a possibilidade. Obrigado, Senhor Deus, por essa maravilhosa possibilidade de estar na Tua presença através de Jesus Cristo. Senhor, se alguém aqui hoje está se arrependendo dos seus pecados, ó Deus, e pedindo perdão, que assim o Senhor cumpra a Tua palavra e perdoe, Senhor. Estende a Tua mão sobre nós e faz de nós
crentes que amam e buscam o Senhor em todo o tempo, e tem no Senhor o prazer está no Senhor, na tua lei nós meditamos de dia e de noite, por isso somos bem-aventurados. Abençoa, Senhor, o teu povo com a tua presença. Por isso, ó Deus, é que eu oro assim, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém, amém, glória a Deus. Irmão, antes de você ir embora, antes de desligar aí o seu celular, a sua TV aí, nós temos essa limitação, só estamos podendo receber 28 pessoas a cada culto. Então é preciso que você que quer participar do culto, você faça a sua inscrição com antecedência, mandando um zap para o zap da igreja, antecedência. Outra, se você fez sua inscrição, venha, porque a hora que esgota ali, nós não admitimos outro. Então, se você faltou, você tirou a vaga de alguém, porque tem gente que fica para fora, tem gente que não está vindo, que pediu e que não está aqui porque não tem vaga. Então, eu sei que imprevisto acontece, a gente não sabe quando o imprevisto vai acontecer, mas dentro do possível, você faça isso, tá bom? Se acontecer alguma coisa, o mais rápido possível você avisa, pede para tirar o seu nome, para que outra pessoa possa receber. Mas para que você tenha oportunidade de estar congregando aqui conosco, nós vamos fazer o seguinte: a partir dessa quinta-feira, nós vamos suspender o nosso estudo, que é uma igreja excelente, e nós vamos começar, porque agora terminamos aqui Êxodo, e vamos começar uma nova série pregando Gálatas. Por que é tão importante você ouvir a mensagem de Gálatas? Porque nós aprendemos a lei aqui e vimos que o que muita gente acha, não, a lei é passado, nós vimos que não, a lei é para hoje. Agora, nós vamos aprender em Gálatas como aplicar a lei na nossa vida, sem tornar isso sem virar judeu, voltar ao judaísmo. Então nós vamos ver como que a graça funciona mediante a lei, como que a lei se aplica hoje a nós e o que nós devemos fazer. Então vai ser bênção. Então vai ser o seguinte: na quinta-feira, se você deu o seu nome para quinta-feira, você não vem no domingo, ok? Você vem num culto só durante a semana. Você veio na quinta, não vem no domingo. Na quinta-feira nós vamos ter um culto como aqui hoje, inclusive nessa quinta agora nós vamos celebrar a ceia aqui, com quem estiver aqui. Nós vamos ter um culto de campanha pela internet. Por quê? Porque a mensagem de quinta à noite é uma, a de domingo de manhã é outra, e a de domingo à noite é outra. A sequência é quinta, domingo de manhã, domingo à noite, e assim vai até nós terminarmos Gálatas, ou até Deus providenciar e a gente poder encontrar com mais pessoas aqui no salão de culto. Então acompanhe, tá bom? O que acontece na igreja é para você, tá? Nós precisamos desse ensino. Não foi bênção hoje a gente entender? O que a gente entendeu hoje, não parece que fechou assim, o entendimento do que é o Êxodo? Nós estamos trabalhando para que você receba essa palavra. É importante você receber essa palavra de Gálatas. Então o que você vai fazer? Se você veio na quinta, no domingo você vai acompanhar pela internet. Não conseguiu por algum motivo, perdeu algum, você faz o que? Aí você vai lá no nosso canal lá no YouTube, você vai ter a mensagem lá. Não perde, tá? Que nós vamos ser muito edificados. Você vai ficar um crente forte através dessas ministrações aí, tá bom? Então, vamos lá. Deus abençoe e te dê uma semana aí cheia de Deus, tá bom?